Meu nome é Rafael, tenho 24 anos, sou de Belo Horizonte. E sempre fui o tipo de pessoa que prefere acreditar naquilo que pode ser explicado. Lógica, ciência, fatos. Coisas sobrenaturais nunca me convenceram. Só que tudo muda quando você se afasta do barulho da cidade e se vê cercado por mata fechada, sem sinal de celular, sem postes de luz, só o breu da noite e o som da natureza ao redor. Foi nesse tipo de ambiente que eu vivi algo que até hoje me tira o sono. E não estou exagerando. Era início de julho, quando resolvi passar um tempo na fazenda da minha avó, em Santa Bárbara. Fazia anos que eu não pisava lá. A última vez, ainda era adolescente. A correria da cidade me engoliu por completo. Faculdade, estágio, trânsito, uma rotina sem pausa. Quando meu pai comentou que minha avó estava precisando de uma mão, vi ali uma chance de respirar fundo. E de verdade, a fazenda ficava a uns 15 quilômetros do centro da cidade. Uma casa antiga, de madeira escura e parede de adobe, com aquele telhado que geme quando o vento passa. Era como entrar num túnel do tempo. Os móveis não mudaram em nada desde a minha infância. E aquele cheiro de café fresco com lenha queimando me trouxe uma nostalgia que eu nem sabia que existia. Minha avó sempre foi uma mulher forte. Desde que meu avô se foi, ela se virou, sozinha ali, contando apenas com um vaqueiro que aparecia durante o dia. Pouca conversa, muito trabalho. Mesmo assim, fazia questão de preparar minha comida todos os dias e me ensinar de novo as coisas da vida simples que eu já tinha esquecido. A rotina era bem direta: acordar cedo, cuidar do gado, consertar o que estivesse quebrado, descansar à tarde, jantar e deitar cedo. Pelo menos, esse era o plano. No segundo dia, fui até o estábulo e reencontrei um velho amigo. Caramelo, um cavalo quarto de milha. Baio, calmo, mas com uma personalidade teimosa que eu lembrava bem. Meu avô me deu ele quando eu tinha 13 anos. Lembro como se fosse ontem, dele me entregando as rédeas e dizendo: cuida bem dele, agora é sua responsabilidade. Quando meu avô morreu, uns 4 anos depois, minha avó assumiu o cuidado com o Caramelo com um carinho quase sagrado. E mesmo agora, já mais velho, ele me reconheceu. O olhar dele era o mesmo de antes, tranquilo, firme. Aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Nos primeiros dias, tudo parecia calmo até demais. À noite, deitado num colchão, duro, o silêncio era tão absoluto que qualquer som ganhava vida. O coachar dos sapos, os galhos se quebrando lá fora, o gado se mexendo ao longe. Barulhos que a cidade costuma esconder, mas que ali pareciam ganhar um volume próprio. Foi no 5º dia que tudo começou a ficar estranho. Acordei no meio da noite com um som metálico, rápido, como se algo tivesse sido solto ou arrastado. Saí da cama, fui olhar e nada. Tudo igual. O curral no fundo do terreno seguia escuro e quieto. Pensei que fosse só imaginação. Mas no dia seguinte, minha avó soltou uma frase no café que gelou meu estômago. A porteira do curral estava aberta hoje cedo. Você foi lá ontem? Neguei na hora. Ela só balançou a cabeça sem insistir. Depois daquilo, comecei a prestar mais atenção. Não queria preocupar minha avó, então fiquei na minha. Podia ter sido só o vento, alguma madeira solta, um bicho, né? Era mais fácil pensar assim do que cogitar o que, no fundo, eu já começava a suspeitar. Mesmo tentando racionalizar, algo ali estava errado. Era como se o ar carregasse um peso que não dava para explicar. Durante o dia, tudo parecia normal. Mas à noite, o ambiente mudava. Um silêncio mais denso, como se a mata segurasse a respiração. Eu comecei a perceber padrões. Os barulhos vinham sempre no mesmo horário, entre 2 e 3 da manhã. Estalos, pisadas e uma sensação crescente de que eu não estava sozinho. A cada madrugada, meu sono diminuía e minha atenção aumentava. O vento fazia as telhas
rangirem, a madeira estalava como se algo pisasse nos galhos secos próximos ao curral. Eu repetia para mim mesmo: é só o gado, é só o vento, mas já não tinha tanta certeza. Na sexta noite, resolvi investigar de verdade. Saí com uma lanterna e fui até a varanda. O céu estava limpo, pontilhado de estrelas, mas o frio cortava mais fundo do que nos outros dias. Caminhei até o início da trilha de terra que levava ao curral. A escuridão parecia mais densa, como se estivesse viva. Apontei a lanterna para a cerca. Tudo estava em ordem. Cadeado, trancado, corrente firme. Nenhuma anormalidade. Mesmo assim, voltei para dentro com uma sensação estranha. Não exatamente medo, mas um incômodo sutil, como se algo me observasse escondido, à distância. Na manhã seguinte, encontrei a porteira aberta mais uma vez. E dessa vez, fui eu quem viu primeiro. A corrente no chão, o cadeado jogado longe. Nenhuma marca de arrombamento, nenhum sinal de ataque de animal. Aquilo era feito por alguém, ou por alguma coisa. Confrontei minha avó. Perguntei se ela tinha deixado o cadeado solto. A resposta foi firme. Claro que não. Tranquei com minhas próprias mãos. Mas o que me chamou a atenção foi o jeito que ela disse isso, sem tirar os olhos do café coando, sem me encarar. E logo depois ela soltou. Isso já vinha acontecendo antes de você chegar. Mas não explicou mais nada. Apenas voltou ao silêncio. Aquilo me deixou inquieto. A cada noite, a sensação de ser vigiado aumentava. Minha janela dava direto para a mata. E o luar deixava tudo com um brilho prateado meio fantasmagórico. Eu me deitava, mas não conseguia pregar o olho. Numa dessas noites, ouvi de novo o som. Um clique metálico, curto, preciso. Levantei devagar, peguei a lanterna e fui até a janela. Nada se movia. A mata parecia congelada, mas juro que senti. Alguém ou algo estava ali, parado, observando. E pela primeira vez não parecia apenas uma sensação. Era como se finalmente aquilo estivesse respondendo. No dia seguinte, mais uma vez a porteira estava escancarada. Foi o ponto de ruptura. Decidi que ia passar a madrugada de tocaia, custasse o que custasse. Levei uma cadeira, uma coberta, minha lanterna e o celular. Sem sinal, como sempre. Me escondi próximo ao paiol, num ponto em que eu conseguia ver a porteira, mas ainda estava protegido pela escuridão. O frio parecia mais agressivo naquela madrugada, como se tentasse me forçar a desistir. Mas eu fiquei. O tempo passou devagar, muito devagar. O silêncio era absoluto. Até o mugido das vacas parecia mais distante. E então, perto das 3 da manhã, algo mudou. Não foi um som específico. Foi como se o ambiente inteiro tivesse alterado. O ar ficou mais pesado, mais denso, como se estivesse sendo comprimido. E então eu vi. No limite da luz da lanterna próxima à porteira estava uma figura, alta, magra, imóvel. O rosto não dava para ver, mas a silhueta era clara. Um chapéu de aba larga, calça escura, camisa antiga, folgada no corpo. A figura não se mexia, não avançava, apenas estava ali. Meu coração disparou. A mão tremia, mas eu apontei a lanterna direto para ele. E aí aconteceu algo que me paralisou ainda mais do que se ele tivesse corrido na minha direção. A luz não atravessava. Era como se aquela figura absorvesse a lanterna. Uma sombra densa, fixa, que recusava ser revelada. E, mesmo parado, ele parecia me encarar. Eu sentia aquilo no fundo do peito, como se estivesse sendo estudado. Naquela noite, não consegui fingir normalidade. Cada passo dentro de casa parecia ecoar mais alto. Cada sombra parecia mais densa. A figura não tinha simplesmente aparecido. Ela tinha me visto. E segundo minha avó, isso significava algo. Um aviso, um prenúncio. Mas de quê?
Aquela dúvida roía por dentro como cupim em madeira velha. Quando escureceu, fechei todas as janelas, tranquei a porta, empilhei cadeiras contra ela. Uma tentativa tola de manter alguma coisa do lado de fora. Mas no fundo, eu sabia. Se ele quisesse entrar, nada impediria. Era como se aquele olhar, frio e vazio, tivesse deixado uma parte dele dentro de mim, como uma marca invisível. A imagem da silhueta com o chapéu largo, imóvel sob o luar, grudava na minha mente feito espinho sob a pele. Eu andava pela casa inquieto. Cada estalo da madeira me fazia virar o pescoço. E então veio o som, aquele mesmo clique metálico. Só que agora não era do curral. Era da frente da casa. Corri até a janela com o coração batendo como tambor de guerra. A luz da varanda estava apagada, mas o luar iluminava o terreiro. E ele estava ali, parado, no mesmo lugar onde minha avó varria pela manhã. A mesma figura, imóvel, como se esperasse. Meu sangue gelou. Não conseguia me mexer, não conseguia gritar. Era como se meu corpo tivesse esquecido como reagir ao medo. Só consegui fechar a cortina, me afastar devagar e me encolher no chão. Eu sentia o olhar dele, mesmo sem ver, mesmo com a cortina fechada. Era como se atravessasse paredes. A noite inteira passei assim, encolhido, rezando em silêncio, tentando não respirar alto. Pela manhã, ele não estava mais lá. Tudo parecia como antes, mas a porteira aberta novamente. Eu já nem sabia mais se aquilo era um padrão ou um ritual. Minha avó notou meu rosto pálido e nem precisou perguntar. Apenas colocou um prato de comida na mesa e disse: "Agora é com você." Eu não entendi. Comigo como? Mas ela não explicou. Apenas disse que o que começa com um olhar só termina com uma escolha. Você vai precisar decidir o que fazer quando ele vier de novo. Foi o que ela disse antes de sair pela porta da cozinha. Aquilo me corroía. O que eu devia fazer? Enfrentar, fugir, ignorar. Passei o dia inteiro em silêncio. A casa parecia mais vazia, como se tivesse perdido a proteção. Como se o tempo estivesse passando mais devagar e mais frio. Quando a noite chegou, eu tomei uma decisão. Não ia correr, não ia me esconder. Voltei ao paiol, me posicionei no mesmo lugar. A diferença é que agora eu sabia que ele viria, e não demorou. Às 3 da manhã, em ponto, a mesma mudança no ar. O mesmo silêncio que pareceu engolir todos os sons da noite. E lá estava ele, parado, mas dessa vez, mais perto. Um passo além da porteira. Eu levantei a lanterna com a mão firme, mas não acendi, só olhei, e ele deu um passo. Pela primeira vez se moveu. Devagar, como se desafiasse o tempo. E foi aí que eu percebi. Ele não andava. Ele deslizava, sem som, sem peso. Um vulto que imitava a forma humana. A mão dele subiu devagar, não para me atacar, mas como se pedisse silêncio. E naquele momento eu entendi. Aquilo não era um aviso, era um chamado. Naquele momento, com a mão daquela coisa erguida pedindo silêncio, eu entendi o que minha avó quis dizer com "você vai precisar decidir". Aquilo não era um espírito qualquer. Não era uma assombração passageira ou um vulto de memória antiga. Era algo que carregava um propósito, um peso. Como se ele tivesse escolhido me mostrar que estava ali, que me via e que esperava algo de mim. A lanterna ainda tremia na minha mão, mas eu me recusei a acender. Só encarei aquela figura envolta em sombra, sentindo cada fio de cabelo se arrepiar. E foi então que ele deu mais um passo, agora dentro da propriedade, dentro do nosso espaço. E com isso, algo dentro de mim também cedeu. Um estalo, um rompimento. Porque naquele instante eu não tive mais dúvida. Ele não estava ali por acaso. Ele tinha vindo por mim. Mas o que ele quer? Por que agora? E o que acontece se eu responder ao chamado?